Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um conteúdo do canal. E antes de rodar a vinheta, eu quero deixar um recadinho bem simples e bem rápido. Dê aquele likezão para fortalecer e também compartilhe. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e bora para o próximo conteúdo. Bom, e é isso aí pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Você que está conhecendo agora, que não tinha visto esse vídeo, que não conhecia o canal Teolic Lições, seja bem-vindo. E para você que já está inscrito, que já está acostumado, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui nos prestigiando, nos prestigiando e verificando a veracidade, e o conteúdo desses vídeos que eu estou propondo e dispondo para vocês. Isso é um bom sinal, e eu peço que vocês compartilhem, que vocês deem aquele like. E a gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, eu tô olhando aqui para a tela, a gente vai falar um pouquinho sobre livre-arbítrio. Tanto é que no tema aí no vídeo, na descrição do vídeo e também na capa, você está verificando livre-arbítrio ou livre-agência. É a mesma coisa? Eu vou dar a minha opinião, quero reagir a um vídeo do pastor Martinez do canal CACP. Inclusive eu vou deixar os links da matéria para que vocês possam, eu vou dar uma resumida da matéria só para poder dar uma introdução e falar a respeito disso, porque é um assunto que é recorrente, tá ficando muito taxativo, digamos assim, esse assunto ele tá vindo à tona, o pessoal discutindo, é uma coisa complexa. Se você crê em Armínio, se você crê em Calvino, gente, nós somos seguidores de Cristo Jesus, só que está havendo muita interpretação, e interpretações diferentes a respeito desse tema, e isso confunde tanto os leitores e os seguidores, porque muitas pessoas não estão aí estudando, não têm teologia, ou não participam das escolas dominicais, o que ajuda a enfraquecer o perfil dessa pessoa e ficar muito mais vulnerável a esse monte de teorias, de doutrinas, instruções, que é uma avalanche que está vindo, e a pessoa se confunde, e às vezes quando ela toma uma decisão, ela acaba tomando uma decisão errada. Então, na minha opinião, na minha concepção, na minha forma de interpretação exegética, e eu acredito que eu acabo me enquadrando numa boa maioria aí de pessoas, eu vejo o livre-arbítrio como uma coisa que existia lá no Jardim do Éden na época de Adão, antes da queda, o pecado original que eles costumam dizer muito, mas ele continua, e ele continua até hoje, nos dias de hoje. Porque o que é livre-agência e o que é livre-arbítrio? Eu vou acessar o navegador aqui, a gente vai ter algumas explicações do dicionário Michaelis, e tem de Michaelis, e tem outros dicionários também. Mas se você verificar a questão de livre-agência e livre-arbítrio, a livre-agência, você tem a liberdade de você agir, de você escolher, mas o livre-arbítrio também ele diz respeito à vontade, aquilo que você escolhe. Se você tem vontade, desejo, poder de decidir, você vai lá e escolhe aquilo que você intrinsecamente você optou por escolher. Só que nem tudo nós podemos escolher e ter legitimidade naquilo que estamos escolhendo. Como por exemplo, um exemplo bem simples por exemplo, eu não posso voar, porque na minha estrutura como ser humano, no contexto e na concepção original da criação do ser humano, não foi feito para voar. Então eu tenho as minhas características, e cada ser que foi criado pelo Criador, pelo Eterno, sempre vai ter as suas características peculiares e particulares. Então eu não tenho um livre-arbítrio que ele é absoluto, onde eu quero fazer qualquer coisa. Então a gente tem que ponderar isso, e a gente tem que verificar dentro do contexto. Então é lógico que eu não posso fazer tudo, certo? Mas uma coisa é você ter a vontade de você fazer e de você ter decisão, poder de fazer isso, e outra coisa é você fazer algo que você está determinado e predestinado para poder fazer, que é o que os calvinistas, muitos extremos, assim como o Grão Conato, entre outros aí, não vou ficar citando, mas é uma linha de raciocínio, de pensamento deles, que eu não corroboro, porque infelizmente é forçar demais o texto, forçar demais os nossos neurônios para compreender isto aí.
E eu entendo que não é livre agência, é livre arbítrio. E se você for pensar bem, a livre agência, ela tem muita semelhança com o livre arbítrio. Logo, se você não tem livre arbítrio, você não pode ter livre agência, porque como é que você pode ter escolhas que já foram predeterminadas? Então não são escolhas, certo? Você apenas está executando. Então, de maneira nenhuma, nem sequer a livre agência poderia se encaixar nesse conceito que muitos calvinistas trazem e apoiam e corroboram com isso. Então, sem mais delongas, nós vamos lá para o navegador e a gente vai verificar aqui. Eu estou no site do CACP, certo? E aqui nós temos o tema do livre-arbítrio e a responsabilidade humana com relação a isso, tá bom? Eu vou ler aqui apenas uma introdução, algo introdutório, e vou falar o porquê que eu entendo a respeito, o que eu entendo, o que é a minha visão a respeito do livre-arbítrio. Então vamos lá. A Bíblia deixa claro, aqui é um tema, tá? O Instituto CACP é um ministério apologético que é sem fins lucrativos e depende de doações. E se você puder fazer, ajudá-lo, porque é muito bom os estudos, né, desses irmãos, do pastor Martinez e dos fundadores, né? E isso corrobora com aquilo que Cristo disse, que é levar o evangelho a toda criatura. Tá? Hoje o vídeo será um pouquinho extenso, mas ele será muito também intuitivo e de fato é algo que realmente é necessário. Então vamos lá. A Bíblia deixa claro que nós podemos agir livremente, ao invés de sermos robôs programados apenas para agir comandos de uma divindade no céu, né? Aí tem aqui uma citação. Pedro diz, abre aspas, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Eu vou puxar aqui, vamos lá para que a gente possa ir para o nosso software bíblico Logos. Eu vou puxar aqui, segunda é 1 Pedro, né? Deixa eu só verificar aqui direitinho. 1 Pedro 2,16. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Vamos lá. Tá aqui, pessoal. Vou até dar uma frisada aqui, ó. Deixa eu dar uma realçada. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, né? Olha, tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, a gente já dá para entender aqui, a gente já entende que foi algo que é bíblico, que está na Bíblia. E agora, eu também estou aqui com, no capítulo 9 do livre-arbítrio, eu estou aqui com símbolos de fé, tá? A confissão de fé, catecismo maior e breve, né? De Westminster, né? Se você tem esse exemplar aqui, você pode comprá-lo por um valor bem baixo, bem bacana, na biblioteca, né? Na loja virtual do software bíblico Logos. Mas eu vou dar aqui, ó, esse simples, um resumo contextual desse catecismo, né? De Westminster, que foi onde teve esse concílio, certo? E a gente vai entender um conceito a respeito disso bem sucinto. Então vamos lá. O que é o livre-arbítrio? Aqui diz o seguinte: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ela nem é forçada para o bem ou para o mal. Não é forçada. Para você ter uma ideia, então, aqui não existe uma influência como se fosse um decreto de Deus dizendo que você vai fazer aquilo, né? Então, se não há uma força, né, que vem de Deus fazendo com que você faça algo para o bem ou para o mal, então está dizendo que você tem o seu livre-arbítrio, certo? Você tem a sua vontade. É lógico que existem parâmetros para que você não faça tudo o que você quer, certo? Então, Deus ele fala, não comereis este fruto, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Então ele te deu parâmetros e ali ele te deu, isso você não pode fazer, certo? Então, por exemplo, eu posso matar alguém? Alguém pode matar outra pessoa? Pode. Porque ela pode chegar lá e fazer. Você não vai estar livre de não fazer isso. Mas a partir do momento que você fizer, você vai sofrer consequências. Porque essa ação de matar alguém de um homicídio simples, ela não é
ela não tem legitimidade nem respaldo. Então nem tudo que fazemos tem legitimidade e nem tudo que fazemos, de fato, nós poderemos fazer, porque são coisas que não estão intrínsecas e nem relacionadas à nossa natureza como ser humano. Então a gente tem que avaliar o contexto, certo? Então, seguindo aqui, que ela não é nem forçada para o bem ou para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza, né? Que você realmente tem aquela natureza que vai te fazer, que vai te forçar a fazer o bem e você não tem para onde correr. Nós temos a influência da natureza humana, principalmente depois que veio o pecado, né? Depois da queda. Quando Adão ele não havia pecado, transgredido, desobedecido a Deus, ele ainda não conhecia o que era ser sujeito à sua própria natureza, né? Como a serpente disse: se vocês comerem, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Mas Deus tem um conhecimento do bem e do mal, daquilo que é bem e daquilo que é mal. Ele é Deus. Ele tem os 3 atributos, né? Onisciência, onipresença onisciência, onipresença, né? E todo o poder, certo? Então, quase me fugiu a memória aqui. É tanta coisa que a gente lê que a gente acaba confundindo e esquecendo algumas coisas. Mas enfim, ele tem todo o poder, tem todo o conhecimento e ele pode estar presente. Ele tem um conhecimento, ele não está atrelado à nossa cronologia, ele é atemporal, ou seja, ele está na eternidade, ele conhece todas as coisas e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele conhecia, mas uma coisa é Deus. Deus, ele tem poder para se abster do mal. Ele não está sujeito. Tanto é que Cristo, quando veio, ele provou isso, né? A concepção foi divina, mas no ventre de Maria, ou seja, a concepção divina, mas dentro de um corpo carnal de uma pessoa sujeita ao pecado, porque Eva veio de Adão, então carrega as mesmas características, certo? E ele provou. E a Bíblia fala que ele na carne, ele provou, ele matou o pecado. Estando na carne, ele conseguiu vencer. Ele mostrou que ele pode fazer isso, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos sequer cumprir a lei. Mas ele veio para cumprir a lei, você entendeu? E ele mostrou que ele pode, e ele, através do seu sacrifício, que foi único, ele nos dá a chance de poder reconhecê-lo como suficiente Salvador. Então ele veio, ele pagou essa dívida e agora ele nos deu uma nova chance de poder trilharmos esse caminho com ele, né, para que nós possamos atingir a estatura de varão perfeito, e de quando nós formos glorificados, aí sim nós não estaremos sujeitos a essa carne. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós teremos essa influência. E o que ele diz aqui no final do primeiro item aqui, do primeiro parágrafo, é que justamente nós não temos essa natureza que nos força de forma absoluta. Vamos para o segundo item, tá? Do livre-arbítrio dentro do conceito desse concílio lá do Catecismo Maior e Breve de Westminster. O homem, em seu estado de inocência, olha lá, estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e desse poder. Ou seja, houve essa mudança, né? Essa alteração, porque houve influência de Satanás, né? Antes, Lúcifer fazendo o que? Tentando o homem, né? Ele começou com Eva. E por que ele foi diretamente na Eva, né? Então, eu não vou entrar nos pormenores, mas existe um conceito, um estudo maior em relação a isso. Mas ele tentou. E isso não foi da noite para o dia. Então houve toda uma observação, todo um tempo em que Satanás observou, e aí ele foi lá e fez o quê? Concretizou a sua tentação, e foi quando Eva caiu, certo? Então, na sua inocência, o homem no seu estado inocente, de sem saber o que era transgredir e as consequências da sentença que Deus aplicaria a ele pelo fato dele ter desobedecido à lei de Deus, né? Uma afronta, porque Deus falou não faça, e ele pegou e fez, teoricamente achando que teria o conhecimento de Deus, né? Que teria o mesmo conhecimento de Cristo, né? Do Senhor Deus. Ele achou que conseguiria e não haveria essas consequências. Ele não sabia o peso disso. No terceiro item diz aqui, ó: o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso.
certo? Ó, o homem perdeu inteiramente o seu poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual, a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente avesso a isso e morto no pecado, é incapaz de seu próprio poder converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Realmente, ele perdeu porque ele não conhecia o pecado. Quando ele conheceu, ele perdeu aquela essência de poder falar: não, eu vou conseguir tomar uma decisão e não vou fazer mais, porque ele não conhecia. Mas isso não quer dizer que você não tenha o livre-arbítrio. Você tem a sua opção de liberdade de escolha. Você só não consegue se manter. É difícil você falar assim: eu não vou pecar. Por exemplo, amanhã eu não vou pecar. Seja qualquer tipo de pecado. Nem todo mundo mata, nem todo mundo cometeu homicídio, mas você comete pecados em outras áreas. Seja avareza, você não tendo os frutos do Espírito Santo, então você às vezes não acaba não cumprindo. Às vezes você se exalta com alguém, com a sua esposa, fala mal, fica chucro ali, você é ignorante. Então existe outras formas outras áreas em que nós pecamos. Nós não conseguimos, porque Paulo mesmo diz: ninguém consegue fazer o bem, não há ninguém que faça o bem. Bom, somente Deus. Ou seja, nós estamos sujeitos a isso, né? Não tem como nós falarmos: nós vamos tomar uma decisão de não pecar e nós vamos continuar sem pecar. Até porque se isso fosse de fato verdade, se nós dentro desse conceito conseguíssemos fazer isso, por que Jesus Cristo veio então? Porque então nós conseguiríamos cumprir. Então já não seria mais pelo sacrifício, então seria por quê? Pelas nossas próprias ações? De maneira alguma. Nós somos salvos pela fé em Cristo, mas o sacrifício quem pagou foi Jesus Cristo. Então não são por obras. Nós, pela fé em Jesus Cristo, pelo reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus e que ele se encarnou e ao terceiro dia ele ressuscitou, matando a morte, né, vencendo a morte e o pecado, foi quando Deus falou assim: ó, você picará o calcanhar e a mulher e a semente dela lhe pisará a cabeça. Ou seja, no terceiro dia se cumpriu isso. Então a gente entende isso daí. Então já não seria mais então pelo sacrifício, pela fé em Cristo, seria pelas nossas ações. Então, na verdade, o que eu entendo aqui é o seguinte: que o homem ele perdeu aquela essência, né, de decidir pela sua vontade, e ele não tem mais aquela pureza, aquela inocência de decidir as coisas, porque uma vez que ele decidiu desobedecer a Deus e transgredir, porque o pecado nada mais é do que a transgressão da lei. Então, quando ele decidiu fazer essa afronta, veio sobre ele toda a sentença que Deus falou: que você passaria a ser mortal, que você estaria sujeito aos seus trabalhos, que a mulher daria à luz com dores, e você do seu suor você traria o seu sustento. Então ele começou a sentir isso, e a partir daquele momento ele ficou sujeito, né, a sua essência maculada pelo pecado, e o diabo ali sempre tentando. Então ele não tem por si só força suficiente. Então é onde vem o Espírito Santo, é onde vem a ação de Deus. É uma coisa de sinergismo, não de monergismo. Então Deus ele vem, ele se revela, o homem conhece, e a partir dali o homem decide, o homem reconhece, e o homem começa a tomar decisões. Mas o Senhor Deus precisa estar ali. Sozinho nós não conseguimos, mas nós conseguimos ter esse mesmo conceito de liberdade de escolher. Porém, nós precisamos de quem? Do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo falou: eu vou subir aos céus, mas eu não vos deixarei órfão, porque nós precisamos. E sem a presença do Espírito Santo aqui, nós não conseguiríamos fazer nada. Nós entendemos agora que somos pecadores, agora nós decidimos: não, eu quero ficar nesse caminho. Mas nós precisamos de quem? De Jesus Cristo. E depois a Bíblia também fala, Pedro fala, que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Então a gente vai continuar nesse processo, sempre na influência e na dependência de Deus, sempre, principalmente aqui na terra, até o momento em que nós somos glorificados, quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, né, chamar os salvos, e aí aqueles que ressuscitarem, que tiverem seu corpo transformados, né, glorificados, aí a gente não vai estar mais sujeito a essa carnalidade, certo? Vamos para o quarto e penúltimo item, que diz assim, ó:
Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e, somente pela sua graça, o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bem. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção, né, ainda existente nele ou nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. E realmente, de fato, acho que quando eu falo por experiência própria, que cada um agora reflita consigo mesmo, a gente sabe que a gente tenta. E Deus, ele sabe quando você realmente está tentando, quando você começa a se desvencilhar, você se esquivar do pecado, mas de repente você vai ali e tropeça de novo. Isso vai acontecer. É o que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, né? E o mal que eu não deveria fazer, esse eu faço. Então a gente tem que entender esses contextos. Ou seja, nós temos a nossa liberdade de escolha, mas depois da queda, né, do pecado original, a morte passou por um homem, né? O pecado veio por um homem, a morte por um homem também passou, né? Passando a todos os homens, e por causa disso, aquilo que Adão começou a sofrer, essa dependência, né, de uma ação de Deus, do Espírito de Deus, para que nós possamos nos manter de pé, passou a todos os homens, certo? E agora, indo para o último item aqui do livre-arbítrio, segundo o conceito aqui desse Concílio de Westminster, o item 5 diz assim: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre somente para o bem. Mas aí que tá, gente. Tem muita gente que distorce essa interpretação. E essa questão de interpretação, ela é muito... como fala? Ela é muito... eu não vou dizer intrínseca somente, mas ela acaba sendo em vez de ser uma interpretação que era para ser uma interpretação universal, porque eu entendo por mim, né, e na questão de escolaridade e de entendimento, né, desde que a gente estudou na nossa juventude, né, e vem tendo conhecimento na escola, nessa parte acadêmica, eu entendo que o texto, ele só tem uma interpretação, ele não pode ter muitas interpretações. Ele pode até, o texto, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim, né? Então existe um desenvolvimento e um padrão para isso. Então ele pode te dar alguns fins até com uma coisa dúbia, fazer inferências ou te induzir a ter mais ou menos um fim que de repente não é aquele fim, pode ser um outro final, mas na sua essência não pode ver várias interpretações. E o que está acontecendo hoje, tem muita gente fazendo interpretações diversas segundo a seu bel prazer. Por isso que tem a questão de hermenêutica e de exegética, para que se não faça uma exegese, mas uma exegese. Ou seja, você vai tirar do texto aquilo que realmente o texto está mostrando, e você não vai fazer inferência, você não vai colocar, adicionar. Então às vezes as pessoas fazem a bel prazer, porque eu não consigo ver, gente, na Bíblia, com todas os versículos, né, que tanto com isso aqui já é suficiente. A gente tem Ezequiel 33:11, né? Deixa eu até verificar aqui, ó, vamos lá, ó, Ezequiel, deixa eu colocar aqui, ó, Ezequiel 33:11, ó pra você ver o que diz aqui, ó: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso converta-se do seu mau caminho e viva. Então são entre esses e tantos outros versículos na Bíblia, eu não consigo compreender. Eu posso até entender o fato de que eles têm esse tipo de interpretação, mas não compreender na sua plenitude e na profundidade que traz o versículo, que Deus, ele seja desta outra forma que eles o apresentam. Eu não consigo entender em que ele te dá, ele te cobra de coisas que ele mesmo determinou que você o faça. Ou seja, ele não poderia cobrar Adão de maneira alguma o fato dele não ter que comer do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. Ele mesmo determinou, ou ele mudou essa determinação, ele começou a baixar decretos depois que Adão, no seu livre-arbítrio, que ele só tinha
antes da queda e depois ele não teve mais. Então, não dá para entender, eu não consigo compreender, certo? Eu vou mudar aqui para o site aqui, para o... Deixa eu ver aqui, do CACP. E a gente tem até alguns vídeos, vou ver aqui no navegador. A gente tem aqui também um vídeo, tô com essa outra aba aberta aqui, que é do pastor Martinez, onde o título fala: o livre-arbítrio é uma heresia da maioria das religiões. Eu vou também deixar na descrição do vídeo este link, né, e os demais links, tanto desse vídeo aqui do YouTube quanto também do site dessa postagem, porque se eu for ler essa postagem aqui, esse artigo, ele é muito amplo, né, como vocês estão vendo aí, ó, muito amplo mesmo, e eu tomaria muito mais tempo. Eu já tô com 25 minutos, eu quero fechar aqui com meia hora, porque é a minha visão, e a minha visão é esta, de forma bem resumida, é que eu acredito sim no livre-arbítrio, tanto quanto antes da queda, quanto depois da queda, mas nós temos uma pequena diferença. Eu vou fazer aqui uma ressalva. Antes da queda, Adão não conhecia o pecado, não sabia o que era, ele não tinha o conhecimento, ele simplesmente tomou uma decisão. A partir daquele momento, como se fosse um véu, os olhos dele se abriram, sentiram vergonha, tanto é que eles fizeram o quê? Colheram folhas para se protegerem, porque eles viram. Mas imagina só, é como uma pessoa, não sei se vocês vão entenderem, uma pessoa que tem Alzheimer, uma doença cognitiva e degenerativa. Segundo os estudiosos, o que acontece? A pessoa, ela pode ter, como se fosse um looping. E eu já me deparei com essa situação com pessoas assim. Ela pergunta para você quem você é, daqui uns instantes ela pergunta de novo porque ela não sabe. Então imagine uma pessoa desse jeito, né? Em que em um dado momento ela não conhece o pecado, não sabe o que é a vergonha de estar nu, e entre outras coisas, de repente ela passa, né? Quando ela comete porque foi instantâneo. Quando ele comeu, rapidamente eles viram que estavam nus e foram se proteger e ficaram com vergonha. Mas isso é uma situação que nós temos que compreender, nós temos que estudar com profundidade para entender, certo? Então, antes da queda ele tinha o livre-arbítrio, como ele continuou tendo, só que depois da queda ele estava sujeito ao quê? Àquela sentença que Deus proferiu, que você seria um homem, que você morreria, certamente morreria no sentido muito mais amplo, não morreu de fato ali na hora instantaneamente, mas o que? Uma morte, uma separação, uma morte espiritual, e lógico também a morte carnal, porque ele passou a morrer, né, sucessões de gerações até os dias de hoje. Então ele começou ele ficou sob a influência dessa natureza pecaminosa, pelo fato de querer conhecer o que Deus conhecia. Só que Deus tem todo o poder para subjugar esse conhecimento e está acima desse pecado. Deus, ele nunca pecou, jamais pecou, mas ele está acima. Deus mostrou que Deus, ele domina essas coisas, mas o ser humano não tem capacidade mental e nem espiritual para poder fazer esse tipo de ação, ter esse tipo de ação sem que ele dependa de alguém, no caso do Criador, do Eterno, de Adonai, sabe, do Senhor Deus. Então nós somos falhos, a verdade é uma só, nós somos falhos e nós dependemos de Deus, nós fomos criados por Ele e para Ele, mas houve toda essa questão da queda até os dias de hoje. Não vou entrar nos pormenores, mas em resumo, o que eu creio é no livre-arbítrio, não na livre agência, porque se você tem liberdade de escolher na livre agência, mas não tem um livre-arbítrio, você não tem nenhum nem outro. Não dá para entender essa confusão que eles fazem, e eu queria reagir com relação a isso, e também vai ficar isso para no meu canal, porque é uma das minhas visões e das minhas interpretações e naquilo que eu creio. Certo, pessoal? Então eu espero ter ajudado você. Quero que você compartilhe se você também corrobora, se você também comunga desta visão, né? Para que a gente não deixe que esse tipo de heresia se espalhe, porque eu não consigo compreender de fato que Deus, ele escolheu as pessoas certas para poderem ir para o céu, sem ser pela sua presciência, né? Como Paulo diz lá em Romanos 9 lá, aqueles que antes o conheciam, a estes predestinou. Grandes outros teólogos, como Spurgeon, entre outros, falam que isso não existe. Deus escolheu simplesmente porque ele é soberano. Lógico, ele é soberano, ele escolhe quem ele quer, mas escolher alguém, né, e escolher outra pessoa para poder ir para o inferno e depois você vai cobrá-la, fica um negócio sem nexo
né? E eu não vou entrar em discussão, mas aqui é a minha visão que eu estou expondo, até porque eu utilizo o canal para poder expor a Bíblia e logicamente que em algum momento eu teria que entrar nesse assunto como também em outros, mas aí é uma coisa para o futuro. Mas eu quero agradecer a vocês, certo? Eu quero pedir que vocês aí compartilhe esse conteúdo se você comunga dessa visão, e eu espero ter ajudado e ter sido bem claro, e à medida do possível, de acordo com os comentários quando forem surgindo, eu vou explicar da maneira, mas eu espero que vocês tenham realmente entendido. Então, de forma resumida, Adão, né, o ser humano continua tendo o seu livre-arbítrio, mas depois da queda, a diferença é que ele, pelo fato de ele ter transgredido, veio a sentença de Deus, então ele está com essa natureza agora pecaminosa, e lógico, existe a influência espiritual do diabo também, que agora o tenta e nos tenta de noite e de dia. Então tem também essa questão, e a única maneira de nós sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual é se nós deixarmos que o Espírito Santo, que Deus, ele continue agindo e haja de fato, porque sozinhos nós não conseguiremos, né? Já foi provado isso, tá bom, gente? Então fica com Deus, um grande abraço, que o amor de Deus, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam contigo, e até a próxima, se assim Deus permitir. Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.